Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para discutir com vocês e apresentar a vocês o gabarito da atividade 14, consumo e uso consciente de energia elétrica em foco, parte 1. Nessa aula nós iremos responder algumas questões que foram propostas para que vocês consigam entender cada vez mais quais são os fatores que nós precisamos considerar para calcular tanto o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora, tanto quanto nós precisamos saber para calcular o valor que nós iremos pagar. Assim como estratégias e o que a gente precisa entender sobre o que é o uso consciente da energia elétrica, sabendo que essa energia ela é muito utilizada no nosso país, então nós precisamos utilizá-la com a maior responsabilidade e sustentabilidade possível. Correto? Então vamos lá, questão 1. Eu coloquei para vocês aqui uma tabela e eu preciso que vocês preencham os espaços em branco nessa tabela a seguir. E aí você vai considerar um mês com 30 dias e o valor do quilowatt-hora, que é a tarifa cobrada, no caso, nessa região aqui, igual a 0,547 centavos. Perfeito? Então a gente tem aqui, ó, quais são os eletrodomésticos que eu tenho? Eu tenho o condicionador de ar, que tem uma potência de 3.500 watts, o tempo de uso diário, 8 horas, o consumo por mês em kilowatt de 360, e eu tenho o gasto médio mensal de R$ 196,92. E aí eu vou preencher as lacunas. Então, na segunda linha, eu tenho a cafeteira elétrica. Ela tem uma potência de 100 watts, o tempo de uso diário de 1 hora, o consumo por mês em kilowatt é de 30, e aqui a gente precisa determinar qual é o gasto médio mensal. A resposta que eu coloquei para vocês é que é R$ 16,41. Como que eu chego nesse resultado? Simples assim, eu coloquei para vocês o gabarito. Vocês vão multiplicar o consumo por mês em kilowatt, que já está aqui, que é 30, e vai multiplicar pela tarifa que é dada na questão, que é 0,547 centavos. Então, você vai multiplicar a tarifa, que é 30 kWh mensal, vezes a tarifa, que é 0,5,7, que é igual a R$ 16,41. Então, a primeira lacuna, R$ 16,41. Nessa atividade, o que a gente espera do estudante? A gente espera que o estudante ele considere o valor da tarifa, que é 0,547 kWh, para fazer os seus cálculos dos valores solicitados para completar a tabela. Para calcular o consumo por hora, a gente deve multiplicar a potência em kilowatt pela quantidade de horas em que o aparelho for utilizado. E esse resultado será obtido em quilowatt-hora, ou a gente representa por kWh. Em seguida, basta multiplicar a sua potência em kilowatt pela quantidade de dias e horas em que ele foi utilizado. Resumindo, a gente vai ter que usar aquela fórmula que a gente já conhece, que o consumo de energia elétrica é igual à potência do equipamento em watts vezes o tempo em horas dividido por 1000. Lembrando que essa fórmula é para saber o consumo em quilowatt-hora. Se eu quiser saber qual o valor que eu vou pagar, eu vou usar essa mesma fórmula e o resultado dessa conta você vai multiplicar pela tarifa que tem que ser dada na questão. Se você não tiver a tarifa, você não consegue fazer a atividade. Então, a primeira lacuna vai ser o gasto médio mensal para a cafeteira elétrica, R$ 16,41. Agora eu vou pesquisar para a geladeira. A geladeira aqui, ó, eu quero saber qual é o tempo de uso diário dessa geladeira. E sabendo que é uma geladeira com uma porta, ela tem uma potência de 200 watts. O tempo de uso diário é o que eu preciso descobrir, mas a gente sabe que é 10 horas. E o consumo por mês, que é de 60 kW. E o valor a pagar é R$ 16,20. O que eu vou fazer? Eu vou usar aquela fórmula que é consumo de energia elétrica igual a potência vezes o tempo sobre 1000 e vou substituir os valores que eu tenho. Por quê? Eu tenho o consumo mensal por quilowatt-hora, que é 60, que é dado na tabela.
Eu tenho a potência da geladeira, que é 200 watts, não tenho tempo e eu divido esse valor por 1000. Então é só substituir e resolver. Então vai ficar assim: 60 kWh mensal é igual, eu vou dividir 200 por 1000, que vai me dar 0,2 vezes T, que é o tempo. Então como é que vai ficar? O T, que é o que eu estou procurando, vai ser igual a 60 sobre 0,2, que vai ser igual a 300 horas mensais. Professora, mas o resultado é 10. Sim, por quê? Porque aqui, ó, é o tempo de uso diário e esse aqui é o tempo de uso mensal, tempo de horas mensais. Um mês tem 30 dias, então eu vou dividir 300 horas por 30 dias, que vai me dar 10 horas diárias, que é o resultado que eu tenho aqui. E por último, a gente tem aqui a linha com o nome do ventilador. Esse ventilador tem uma potência de 100 watts. O tempo de uso diário é de 48 minutos, então eu preciso converter esse valor em horas. O consumo por mês que a gente vai descobrir e o gasto mensal aqui, que é de R$ 13,12. Então vamos lá, a gente vai usar aquela mesma fórmula, onde o consumo de energia elétrica, que é o K, vai ser igual a potência em watts, vezes o tempo em horas, dividido por 1000. Vamos substituir na fórmula. O consumo de energia elétrica é igual a potência, que é 100 watts, vezes... Eu tenho que dividir, eu tenho aqui que o tempo diário é 48 minutos, correto? Mas eu preciso transformar minutos em horas. Como que eu faço isso? Eu divido por 60. Então, dividindo 48 por 60, eu vou ter 0,8 horas. Então, você coloca aqui 0,8 vezes 30, porque se é mensal, tem que ser o consumo em 30 dias. E aqui, ó, é o consumo diário. Então, como aqui eu quero saber o consumo em quilowatt-horas mensal, eu preciso multiplicar por 30, dividido por 1000. Então, vai ficar 100 vezes 0,8 vezes 30... 24, dividido por 1000. O consumo de energia elétrica vai ser igual a 2.400 sobre 1000, que vai dar K igual 2,4 kWh mensal. Nesse caso aqui, você precisa multiplicar o seu valor, o seu resultado por 10, que vai dar um valor igual a 24 kWh mensal, que é o valor que a gente colocou aqui. E aí, se você pegar esse valor aqui, que é o consumo em quilowatt-hora mensal, e multiplicar pela tarifa, que é 0,5,7, você vai encontrar esse valor aqui, ó, R$ 13,12, que é a resposta correta. Na questão 2, a gente tem o seguinte: na questão a gente tinha duas geladeiras e para cada uma dessas geladeiras a gente tinha o selo do Procel, que é o Programa Nacional de Conservação da Energia Elétrica. E lá naquele selo tinham as informações para as duas geladeiras. E a principal informação que o consumidor precisa observar é o consumo em quilowatt-hora mensais. Então a gente tem a geladeira alfa e a geladeira beta, e as duas têm o valor. Eu não coloquei aqui o desenho para não ficar um gabarito muito extenso, mas eu vou ler aqui a questão e aí vou falar para vocês o que é importante que vocês precisavam analisar naquele selo. Então a gente tem aqui, a gente tinha o desenho das duas geladeiras, geladeira alfa e geladeira beta. Então a gente tem aqui as geladeiras da marca alfa, e aí ela tinha esse valor aqui, ó, de 41,9 kWh mensal, e da marca beta, que tinha um consumo em quilowatt-hora mensal de 43,5, respectivamente, estão à venda em uma loja de departamentos. Um comprador deseja levar a que possui o menor consumo energético. Calcule a quantidade em quilowatt-hora que cada geladeira consome e defina o valor que o cliente pagaria em sua conta mensal com cada uma das geladeiras, considerando a tarifa de 0,62759 kWh. Então é esse o valor aqui que é pago, independente do equipamento que você utiliza, por cada quilowatt-hora consumido. Então, se eu tenho um consumo mensal, tanto da geladeira alfa, que é 41,9, tanto da geladeira beta, que é 43,5, a minha função agora é apenas multiplicar pela tarifa, para eu saber qual o valor que eu vou pagar. Por esse valor que eu já tenho aqui, eu já sei que a geladeira alfa ela vai ser mais econômica, porque ela consome menos energia elétrica durante o mês. Então, eu já sei que ela vai ser mais econômica. Mas agora que eu quero saber quanto eu vou pagar, eu vou multiplicar pela tarifa
e vou comprovar essa informação. Então, como fica o nosso gabarito? Perceba que para facilitar a escolha do cliente, geralmente os fabricantes de geladeiras já informam o consumo em quilowatt-hora mês, mensal, na etiqueta de eficiência energética. Ou seja, os equipamentos que têm o selo do Procel são equipamentos que têm uma eficiência energética melhor e maior do que aqueles que não têm. Então, não é toda geladeira que tem o selo do Procel, não é qualquer máquina de lavar que tem o selo do Procel. São os equipamentos que têm uma eficiência energética. E, além de ter esse selo, eles ainda são classificados, categoria A, B, C, D, E. E quanto mais acima o equipamento ele está nessa classificação, mais econômico ele é. E além dessa classificação, além da presença do selo do Procel, a gente ainda tem ali o consumo em quilowatt-hora mensal que vem ali. Quilowatt-hora mensal, isso mesmo, que vem aqui. Então, a gente tem aqui, ó, para geladeira alfa e para geladeira beta. Então, a gente sabe qual vai consumir mais energia ao longo do mês, ou seja, qual que eu vou ter um custo de manutenção para que ela fique ligada maior. Então, o que eu vou fazer aqui? No caso do modelo da marca Alfa, o consumo será de aproximadamente R$ 26,30. Por quê? Porque eu vou multiplicar o consumo em quilowatt-hora mensal vezes a tarifa, que é de 0,62759 centavos, que vai me dar um valor de R$ 26,296 centavos. É aproximadamente R$ 26,30. Ok. Já o modelo da marca Beta, o consumo será de aproximadamente R$ 27,20. Por quê? Eu vou multiplicar o consumo em quilowatt-hora mensal vezes a mesma tarifa, que é 0,62759, que vai me dar um valor de R$ 27,30. Ou seja, o equipamento Alfa terá uma maior economia para o cliente. Então, quando você vai comprar um eletrodoméstico, você não vai olhar só a beleza. Nossa, que geladeira linda, que geladeira moderna. Você vai pensar que é um dispositivo que fica ligado 24 horas na sua casa. Então, se ele não tiver uma eficiência energética, você vai acabar tendo um aumento muito expressivo na sua conta de luz. E não vale a pena você pagar por um serviço que você não está consumindo. É por isso que a gente não deve deixar nada que a gente não esteja utilizando na tomada, porque você vai estar pagando, consumindo um produto que é energia elétrica que você não está consumindo. Então, toda essa preocupação precisa existir em qualquer dispositivo que a gente compra. Porque quando você troca um dispositivo mais velho por um dispositivo mais novo, você ganha, porque aquele dispositivo novo, a tendência dele ter uma eficiência energética melhor, ter um circuito mais moderno, ajuda muito. Mas se você deixar ligado na tomada ou você não olhar essas informações, você acaba não resolvendo o seu problema e sim acabar tendo um aumento do seu consumo de energia elétrica, certo? Eu corrigi a questão. Eu pulei a questão 2, pessoal. Deixa eu corrigir a questão 2, acabei pulando ela. Questão 2. Dentre os eletrodomésticos da sua casa, pesquise qual o quilowatt-hora mensal de cada um deles. E você vai calcular o valor pago no final do mês de acordo com a tarifa cobrada na conta de energia da sua casa. Então, essa aqui, você vai procurar todos os em teoria, você procuraria todos os eletrodomésticos da sua casa e você calcularia quanto que você pagaria referente a ele. Então, você precisa da potência do equipamento, você precisa de uma média do tempo que ele fica ligado durante o mês na sua casa e a tarifa cobrada no estado de Goiás. Aqui no Goiás, eu pesquisei no site e a última tarifa que foi divulgada era de 0,547. Então, era 0,547 centavos. Então, o que você faria? Você usaria aquela fórmula, cálculo do consumo de energia elétrica. Então, vamos lá. Consumo de energia elétrica é igual a potência em watts vezes o tempo em horas sobre 1000. Então, você precisaria ter a potência do equipamento, uma média do tempo que fica ligado durante o mês e faria toda a resolução e dividiria por 1000. Depois, você multiplicaria por essa tarifa, que é de 0,547. Lembra que eu falei para vocês entrarem no site da Enel, para vocês pesquisarem? Lá tem muita informação. Eu não encontrei o valor da tarifa na minha conta de luz, que eu olhei desse mês. Então, por isso que eu recorri ao site que tem ali uma tarifa. Não sei se é a tarifa utilizada hoje, mas é a tarifa com divulgação mais recente que eu encontrei. Então, você poderia colocar aqui, fazer o cálculo aqui da geladeira,
da televisão, do ferro elétrico, da máquina de lavar. No final, sempre multiplicando o consumo em quilowatt-hora mensal daquele dispositivo pela tarifa cobrada no nosso estado, que eu considerei essa a última tarifa que eu peguei no site da Enel. Então, essa resposta é pessoal. Então, cada um vai analisar o que tem em casa, o que é importante colocar, e vai responder no mínimo uns 3 exemplos para vocês ficarem craques em relação a esse cálculo. Então, a resposta é pessoal e eu vou dar devolutiva para vocês lá no Google Classroom. Então, corrigi a 2, corrigi a 3, agora falta a 4. Agora sim, questão 4. 4. Analise as afirmações a seguir relacionadas ao consumo de energia elétrica em eletrodomésticos. Então, aqui a gente tem algumas afirmações e a gente vai julgar elas em correta ou incorreta. Então, vamos lá. Primeira afirmação. Todos os equipamentos elétricos possuem o mesmo consumo de energia elétrica. O que muda de um para o outro é o tempo de utilização. Não. Esse consumo de energia elétrica que a gente fala é a potência. E a gente sabe que cada dispositivo da nossa casa tem uma potência. Então, eu tenho dispositivos com a potência de 20 watts, dispositivos com uma potência de 200 watts e dispositivos com a potência de 2000 watts. Então, o que determina o consumo é a potência, o tempo que ele permanece ligado e também, se você for calcular valores, você precisa saber a tarifa. Mas a gente não considera apenas o tempo de utilização, porque a potência também é muito importante para encontrar o resultado correto. Então, esse primeiro item ele é incorreto por isso. Segundo item. Para calcularmos o consumo da energia elétrica, precisamos saber a potência do aparelho, bem como o tempo em que esse aparelho funciona. Isso mesmo, para você saber o consumo, você precisa dessas duas informações. Precisa saber a potência e precisa saber o tempo que aquele dispositivo fica ligado. Se você quiser fazer como se fosse a sua conta de luz que você vai pagar, você precisa considerar um intervalo de 30 dias, de um mês, ou 31, ou 28, 29. Então, quando você quer saber esse consumo mensal, que é o mais lógico, você sempre tem que considerar isso. Então, ali, quando você for colocar o valor das horas, lembrar que aquele resultado ali não é de um dia, mas de 30 dias, que é o mais comum que a gente trabalha. Então, esse segundo item, ele é corretíssimo. Terceiro item, aparelhos eletrônicos necessitam de energia elétrica para funcionar. E ao receberem essa energia elétrica, eles a transformam em outra forma de energia. Corretíssimo. Essa é a função dos aparelhos eletrônicos, que são formados por receptores. Eles vão receber a energia elétrica e a partir dessa energia eles conseguem realizar processos para converter em outras formas de energia, como a energia luminosa, a energia sonora. A gente tem, assim, energia térmica, energia mecânica. Então, a gente tem vários tipos de energias que são produzidas através da energia elétrica. Então, esse item é corretíssimo. Então, se o primeiro item é incorreto, o segundo correto e o terceiro correto também, a alternativa certa vai ser a letra C, porque a primeira fala que apenas 1 é a correta, o que não está certo. A 2 fala que apenas a 3 está correta. A C fala que 2 e 3 são corretas, que é o correto. E a letra D fala que 1 e 3 estão corretas, o que não é verdade, porque 1 está incorreto. Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me procurar, como sempre, eu trago sempre dúvidas, questionamentos que vocês me falam no privado pra gente também discutir em aula, porque muitas vezes é a dúvida dos colegas. Então, como sempre, qualquer dúvida vocês podem me procurar, façam as atividades, deixem as atividades em dias, porque vocês só têm a ganhar com essa organização. Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.